Olha, a gente já está em linha com o Fernando Perissé. Fernando Perissé tem 79 anos, é carioca, mas em 2001 optou por ser nordestino. Ele é ex-executivo de marketing e foi o responsável pelo marketing de lançamento do Lubrax e participou dos esforços que conduziram a Petrobras Distribuidoras a alcançar a liderança de mercado no Brasil. Fernando também atuou como gerente de marketing da Cobec, uma trade company brasileira que iniciou o processo de expansão de negócios no mercado mundial. O nosso entrevistado é pesquisador e se aprofundou sobre redes sociais e a concepção denominada de guerra híbrida, responsável por mudanças drásticas de governos e influência nos rumos políticos de muitos países pelo mundo. Estou em linha recebendo com muito carinho aqui pela primeira vez o Fernando Perissé. Fernando, se você me escuta bem, dê o seu boa tarde aqui aos ouvintes da poderosa Rádio Espinharas. Boa tarde, Josivan. Boa tarde, ouvinte. É um prazer participar desse teu programa. Programa sempre voltado para a defesa dos interesses do povo. Vamos lá, Josivan. Vamos lá, Fernando. Quando a gente fala em guerra híbrida, que essa palavra é completamente nova para muitas pessoas que estão em casa, para a gente mesmo que está aqui, ela ainda é um pouco nova. O que seria essa guerra híbrida? Josivan, o Império Americano sempre teve formas de manter sua dominação sobre diversos países do mundo. As primeiras formas sempre foram a pressão econômica, né? Eles usaram, tem o bloqueio de Cuba, que já dura 60 anos, o bloqueio da Venezuela, tem agora o bloqueio da Rússia. Os Estados Unidos sempre teve a guerra jurídica, moveu processos contra diversos países, forjou documentos em diversos países. A gente pode lembrar o Iraque, por exemplo. O Iraque tinha bomba atômica, tinha bomba química, não acharam nada. Então, tudo isso sempre foi a forma de atuar do Império Americano. Da Segunda Guerra para cá, eles praticaram 79 intervenções militares em diversos países do mundo. Deixaram um rastro de destruição e de miséria. Você olha, por exemplo, Síria, Iraque, Vietnã, Afeganistão, Líbia, Líbano. É uma imensidão de países atacados, a Ásia, vários países da Ásia, a Indonésia. Então, essa sempre foi a forma e terminava sempre com um golpe de Estado militar. Então, ou uma intervenção militar, como fizeram em diversos países. Ou um golpe local militar, ou a intervenção militar. Isso custou muito dinheiro ao Império. O Império foi se empobrecendo, o Império está decadente, o Império está em crise. Hoje a dívida americana é 1,5 vezes o PIB americano, que é um negócio enorme, é uma dívida impagável. Não se sabe como é que o mundo vai resolver esse problema. Então, quando chegou nesse ponto, eles começaram a ver que era preciso inventar uma nova forma de intervenção, uma forma que não custasse tão caro e não custasse mais vidas. Porque o americano, também o jovem americano, não estava mais disposto a ir lutar lá fora por causas que não eram dele. Ele não se sentia comprometido com essas causas. Teve a resistência à guerra do Vietnã, a resistência à guerra do Iraque, ou seja, eles já não tinham mais como recrutar e passaram a recrutar apenas as pessoas profissionais, que custavam muito caro. Então eles desenvolveram uma forma nova, aproveitando a internet, que é através de uma rede de mentiras continuadas, mentiras preparadas tecnicamente, eventos falsos. Eles criam eventos para criar tumulto. Eu vou dar um exemplo: a facada a pretensa facada aí em Bolsonaro, provavelmente foi um evento criado na guerra híbrida no Brasil. A gente vai chegar lá. Então, na realidade, o que aconteceu é que o americano criou uma nova forma de intervir que leva o povo a ser enganado e aí para as ruas se manifestar favoravelmente. Então, eles criaram o golpe com apoio militar, através da mentira, através de falsos eventos, através de uma série de
formas técnicas de manipulação da opinião pública, cria um grande movimento popular que legitima o golpe, como foi no caso de Dilma. O golpe de Dilma foi legitimado por uma guerra cibernética, que a gente assistiu, mentiras e mais mentiras na internet. Isso não é coisa feita por amador, são profissionais são ligados a dois grupos principais. O próprio governo americano mantém uma rede de mentiras e tem a extrema-direita que mantém o movimento, que é do Steve Bannon, que foi o grande criador das teorias e técnicas da guerra híbrida, e Steve Bannon, um movimento do qual o vice-presidente para a América Latina é Eduardo Bolsonaro. Então, isso é guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? É um conjunto de guerras, a guerra jurídica, a guerra legislativa, a guerra econômica, com bloqueios, aumentos e redução de preço de matéria-prima, de produtos, a guerra militar, às vezes, com algumas intervenções militares. No golpe contra o PT na eleição passada, teve a intervenção quando o STF ia julgar o habeas corpus. Os militares interviram, disseram que não. Então, esse conjunto, e mais a novidade que é a rede de mentiras da internet, é que se chama de guerra híbrida. Ô Fernando, estou em linha com o Fernando Perisset, que é um pesquisador e durante vários anos tem dedicado a sua vida a uma pesquisa sobre a tecnologia das redes sociais, essa chamada guerra híbrida, e como ela constrói ou desconstrói governos. Fernando, você citou o Steve Bannon, que ele é dos Estados Unidos, e um dos responsáveis pela vitória de Donald Trump, aquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que Steve Bannon tem a ver com o finado Olavo de Carvalho, que é o mentor do bolsonarismo também, e dos seus filhos? O que uma coisa tem a ver com a outra? A extrema-direita criou uma grande rede no mundo ligada a essa filosofia, a essa estratégia de guerra, a guerra híbrida, e o Olavo de Carvalho foi o grande guru da guerra híbrida no Brasil. Foi quem disseminou essas ideias, foi disseminando essas ideias. Começaram, na realidade, a primeira ação de guerra híbrida contra o Brasil foi em 2001, logo depois do atentado das Torres Gêmeas. Eu estava chegando a Olinda para me estabelecer no Nordeste. Eu antes passei 1 ano e meio em Olinda. Eu estava chegando em Olinda quando houve o atentado das Torres Gêmeas, e em novembro o Bush, para surpresa de todo mundo, disse que o Brasil estava sendo vítima de um problema de terrorismo na tríplice fronteira. Ninguém entendeu aquilo. A tríplice fronteira brasileira tinha um perigo grande de ter terrorismo. Isso começou a ser esclarecido logo depois. Tinha havido o escândalo do Banestado. Esse escândalo tinha que ser abafado. A TV Globo estava envolvida, as grandes multinacionais estavam envolvidas, toda a cúpula do PSDB estava envolvida, o PSDB, que é o partido ligado aos democratas americanos. Então era preciso abafar isso, e aí foi criada a segunda vara criminal de Curitiba, transformada em vara de crimes financeiros. Assumiu o Sérgio Moro. Logo após a posse de Lula, começou a montagem da República de Curitiba. Sérgio Moro abafou o escândalo e pegou os operadores de câmbio. Todos os operadores de câmbio negro e de câmbio ilegal ficaram nas mãos de Sérgio Moro. A partir daí, eles começaram a montagem da República de Curitiba para pegar o PT logo depois, já em 2005, começaram em 2005 a atuar, um escândalo que envolvia operadores de câmbio. Os operadores de câmbio estavam por dentro. Sérgio Moro não aparece nesse momento ainda, mas logo depois vai assessorar a presidenta do STF na apuração do Mensalão. Então, aí veio em 2009, logo depois da posse de Obama, ocorreu lá no Rio de Janeiro um encontro que foi denunciado pelo Snowden. O Snowden mostrou um telegrama do embaixador brasileiro
falando do sucesso de um seminário secreto realizado no Rio de Janeiro, chamado de Construindo Pontes. O que era a construção de pontes? Era a ligação direta entre membros do Judiciário e da Polícia Brasileira com os serviços secretos americanos, com o serviço da CIA, com o FBI, com o Departamento de Tesouro, para trazer o quê? Toda aquela espionagem que o simpático e sorridente Obama fez do governo brasileiro. 26 ministérios grampeados, mais a presidenta da República e a Petrobras. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Fernando, a gente está diante também, com o que eu entendi, essa questão da guerra híbrida, essa contestação da verdade ou a inversão da verdade, que é justamente criar factoides, por exemplo, discussões superficiais. A terra é plana, vacinas não salvam, né? Falar no combate à corrupção, mas fazer corrupção. Esses aspectos fazem parte justamente dessa guerra híbrida, dessas palavras-chave? O grande segredo da guerra híbrida é justamente esse, fazer uma inversão da verdade, é a principal estratégia deles. Quando eles dizem que a Terra é plana, é para contestar a ciência e levantar para as pessoas de menor nível de compreensão, menor nível de informação, uma suspeita sobre tudo. Há uma grande conspiração que escondem grandes coisas do povo e nós estamos sempre sob uma grande ameaça. O medo é a segunda grande estratégia deles. Eles invertem a verdade para criar o medo. O perigo é a China. A China nunca invadiu nenhum país. Verdade. Você não tem na história da humanidade nenhum país invadido pela China. Agora, o amigo é os Estados Unidos. Você tem 79 nações que sofreram intervenção. Você tem uma bomba atômica jogada numa cidade de civis, desarmados, civis que não foram avisados, e explodiu tudo, matou 190 mil pessoas, a primeira. 3 dias depois, sabendo disso, jogaram a segunda bomba atômica, matando mais 100 e pouco. Hiroshima, isso foi o primeiro atentado terrorista pós-guerra. A gente tem percebido essas questões que têm feito isso. Agora mesmo é discutida a questão se o PT ganhar vai fechar as igrejas. Se Lula ganhar agora, as escolas vão ensinar que menino pode ser menina, tal. Então isso tudo está dentro do jogo. Tudo isso faz parte. É incrível, porque eles criam uma grande rede, né, de pessoas. Essas pessoas são encarregadas, cada um, de um atributo negativo a ser imposto a Lula. O atributo vai fechar a igreja, a perseguição religiosa, tem um gerente. Esse homem só cuida desse item para manter permanentemente a rede alimentada. Sei. Disso aí, de mentiras sobre isso. Tem outro gerente que é ligado à questão da corrupção tal. Tem outro gerente que... Então, existe uma administração da mentira. A mentira é administrada cientificamente, tecnicamente, para ser repetida a exaustão, né? Eles voltam com a mentira sempre e para manipular a opinião pública. Criar uma imagem negativa em torno do adversário. Fernando, me permita uma situação. Eu encontrei uma médica aqui na cidade de Patos que eu achava que era minha amiga. E eu fui falar com ela, ela me tratou com indiferença tão grande que eu senti aquela indiferença. Eu senti. E depois outras pessoas conversando viram que a médica ela estava disseminando notícias falsas, inclusive faz parte de uma grande rede de notícias aqui na cidade de Patos. Infelizmente, essa médica acabou também atrapalhando um processo de combate ao Covid aqui na cidade de Patos. E eu sinto do fundo do coração isso. Mas uma coisa que eu percebi também é que algumas pessoas estão numa bolha que você não consegue entrar nessa bolha. Por exemplo, por mais que você diga que não é bem assim, essas pessoas ficam com a raiva chegando ao ponto até de te agredir. O que é essa bolha, Fernando Perisset? Olha, é o seguinte, eles criam uma realidade paralela, né? Essas pessoas vivem num mundo paralelo ao nosso.
Eles são retirados da realidade. É um conjunto. Primeiro identificam os pontos em que essas pessoas... Como é que eles capturam uma pessoa? Eles primeiro criam polêmica sobre tudo. Usa máscara, não usa máscara, toma cloroquina, não toma cloroquina, bota vacina, não bota vacina, a vacina tem chip, não tem chip. Esse conjunto de polêmicas, tem pessoas que se identificam, por exemplo, a pessoa que tinha medo da Covid, eu conheço um caso de um diretor, e aí foi ex-diretor do campus universitário aqui, uma pessoa inteligente, um advogado renomado, um advogado que tinha um perfil extremamente democrático, lutou pelas diretas, lutou contra a ditadura. De repente eu encontro esse advogado, né, e ele começa a conversar comigo, ele estava com medo da Covid. E começou a adotar a cloroquina. Sim. Porque ele começa a adotar a cloroquina e vai procurar informação sobre cloroquina, ele começa a clicar em coisas de cloroquina, ele vai sendo introduzido na bolsa de informação do bolsonarismo. Essa bolha. Da bolsa de essa bolha. E aí ele foi, pegou a informação, daqui a pouco ele tinha uma ideia que os laboratórios eram perigosos, os laboratórios sempre exploraram, e é uma realidade, exploraram o povo, a medicina é mercantil. Aí ele começa a ficar contra os laboratórios, mas aí chega uma conspiração. Sim. E aí, cada vez mais, ele vai sendo envolvido numa realidade paralela. Ele, daqui a pouco, ele postou na rede um áudio do falso de que seria um cameraman lá da TV lá da Bahia. Esse câmera estava morrendo e avisando aos amigos que os médicos baianos desligavam o oxigênio à noite para economizar e roubar verba do SUS. Sim, sim. Eu sei que tem o fulano, eu não vou dizer o nome dele, que eu acho uma pessoa doente. Né? Me desculpe, mas o clima está seco demais aqui em Sertão. Sim. Eu vou ter que beber uma águazinha. Beba aí, Fernando. Então, mano, você acredita seriamente que médicos que estão virando para salvar vidas estejam fechando o oxigênio de ser humano? Você acredita nisso? Mas acredito. Estão fazendo, o governo é do PT. Isso é uma loucura. Esse cara está numa realidade paralela terrível. Ele está louco. Eu não acreditei nisso, eu denunciei ele publicamente, porque eu disse, eu vou denunciar você publicamente. Isso é absurdo você dizer uma coisa dessa. É um desrespeito à medicina, aos médicos brasileiros. Mas é uma doença. Ele está totalmente dominado por uma realidade totalmente diversa do que estamos vivendo. Pois não é só aí, a gente aqui tem encontrado pessoas que estão numa realidade paralela, onde não tem inflação, o custo de vida está bom, o salário está dando para tudo, né? Bolsonaro está combatendo a corrupção, não existe corrupção, o sigilo não existe. Está todo mundo comendo carne. Ai, meu Deus. Ô, Fernando, o tempo aqui é muito curto, Fernando. Eu quero te agradecer do fundo do coração por essa dedicação que você tem tido aí ao longo de tantos anos, pesquisando sobre uma questão tão... Era você falando aqui, eu refletindo sobre um monte de coisa. Fernando, eu fui candidato a deputado federal aqui e estava nas ruas da cidade de Patos, percorrendo vários locais, e nós estamos diante de uma coisa extremamente grave, que é alimentar o ódio, alimentar a ignorância, alimentar o medo, perseguir pessoas, nordestinos estão sendo agredidos, eleitores de partidos que fazem oposição ao governo estão sendo assassinados, né? Aniversariantes que comemoram de forma democrática estão sendo executados. Então isso é assustador, meu irmão, isso é assustador, e eu queria te parabenizar por essa grande pesquisa que você está fazendo a nível dessa questão da guerra híbrida. Você que tem 79 anos de idade, mas tem dedicado parte de sua vida a fazer uma pesquisa tão profunda. Mas, Fernando, quero deixar os poderosos microfones da Rádio Espinhara abertos para suas considerações finais e, repito, parabenizar por essa pesquisa que você tem feito sobre o poder das redes sociais, essa bolha que se criou chamada bolsonarismo, esse aprofundamento dessa questão da guerra híbrida. Fernando, muito obrigado.
Josivan, eu que agradeço a você, é preciso que a gente coloque isso mesmo publicamente. Eu comecei essa pesquisa no dia em que o impeachment da Dilma foi admitido. A minha indignação era tão grande, que eu parei e disse, isso aí é uma coisa preparada, foi todo esse povo na rua foi manipulado, foi preparado, tem que começar a levantar isso. E é naquele momento em que a minha indignação grande foi pegar, ligar o computador, comecei a pesquisa daquele dia. Imaginava contribuir na eleição de 2018, mas fui arrastado nessa eleição de 2018 por uma coisa louca que foi assistir. Eu fui ligado numa rede de evangélicos bolsonaristas. Eita. Eu recebi informação de evangélicos bolsonaristas. Eu fiquei alarmado com o nível da mentira, eu não conhecia, sabe? E depois continuamos e vamos continuar, porque não acaba. Lá no Chile, eles continuam com a guerra híbrida, no México, na Bolívia, em tudo quanto é país latino-americano, em que a esquerda voltou ao poder, a guerra híbrida é intensa, no Chile está terrível contra o Boric e cada vez maior. Nós vamos ter que continuar e nós vamos falar mais sobre isso. Agradeço ao Fernando Perissé, que é pesquisador, que aprofundou essa discussão das redes sociais e da chamada guerra híbrida. Jota, o tempo aqui voou. 5h54, Mário Frade, vamos para aquele intervalo, mas a gente volta. Conferindo a hora certa, 17h54, a gente volta depois do intervalo.